Fala pessoal, Carlos falando aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre container e como colocar sua aplicação num container. Normalmente eu começo os vídeos já escrevendo o código, mas nesse vídeo eu preciso colocar alguns conceitos que são muito importantes. Vamos lá? Muito bem, primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença entre uma VM e um container. Na VM, que está aqui do nosso lado direito aqui no vídeo, né, você tem então a sua infraestrutura, né, seu servidor, você tem um mecanismo de virtualização, um hypervisor, depois você tem novamente um sistema operacional e depois as aplicações e partes do sistema, né? Então sua aplicação está aqui em cima e você sempre tem um outro sistema operacional. No caso do container, e a gente aqui está falando de Docker, né, que é o mecanismo de container mais conhecido, a gente também tem infraestrutura, a gente tem o sistema operacional hospedeiro, né, que normalmente é Linux, mas também pode ser o Windows. A gente tem então um mecanismo de container, que é o Docker, e a gente tem processos isolados, né, são containers, que reproduzem parte do sistema operacional e a aplicação. Nesse desenho aqui, de baixo, eu coloquei várias distribuições Linux, que é uma coisa bem interessante. Então você tem no mesmo servidor, né, no mesmo Docker aqui, né, aqui a gente está representando isso aqui embaixo, eu tenho aqui um container que é baseado no Debian, um outro que é baseado em Ubuntu e um outro que é baseado em Alpine, né? Qual que é a diferença de ser baseado em um sistema operacional ou outro, né? Depende muito do que a sua aplicação vai fazer. Normalmente os containers baseados em Alpine são menores, né? Quando você não precisa de muito recurso do sistema operacional, normalmente a gente usa o Alpine, tá bom? Mas aí depende muito da sua aplicação. O que precisa ficar claro aqui para nós é que o container é um isolamento de processo e que você pode ter na mesma máquina vários containers diferentes com vários tipos de sistema operacional, beleza? Muito bem, aqui é a estrutura de um container. Como é que um container funciona? Eu botei aqui do lado o desenho de um navio de containers para fazer uma alusão aqui ao que como é que o container funciona. O container é baseado em camadas, né, em layers, tá bom? Então eu tenho aqui como se fosse o navio, como se fosse a primeira camada, né? E depois eu vou adicionando camadas até que aqui em cima vem minha aplicação. Nesse exemplo, esse comando from aqui é um comando de Docker mesmo, tá? O from node 10 está dizendo assim, olha, este container começa no node 10. Para trás desse node 10 existem outras camadas, né? O node 10 foi baseado em alguma distribuição do sistema operacional que foi instalado e configurado o node. Então a gente pegou uma imagem que a gente chama aqui, que já tem o node, depois eu rodei os comandos. Estou copiando o package.json, estou rodando npm install, estou copiando o server.js, estou abrindo uma porta, né, 8080. Lembrando que o container, assim como esse container do navio aqui, ele é totalmente fechado, tá? Então, se você precisar que alguém de fora se conecte com o seu container, eu tenho que expor alguma porta. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou expondo uma porta para acessar a aplicação em Node. Mas eu tenho aqui uma aplicação que usa a porta 80, vou expor a porta 80. Ou a porta HTTPS 443, vou expor a porta 443. Eventualmente eu posso ter containers que não precisam expor portas, por exemplo, um container que só executa serviços. Ninguém precisa se conectar a este container. E por último, o comando que de fato roda a nossa aplicação, neste caso aqui, com uma aplicação exemplo aqui, uma aplicação em Node. O CMD é o comando Node apontando para o arquivo que é o server.js, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? Lembrando que aqui eu coloquei de baixo para cima, né? Mas normalmente o arquivo Docker ele começa no from, tá? Então esse é um arquivo Docker normal, tá? Então ele é a mesma coisa, só que está ao contrário agora. Então ele começou no Node 10, que é a camada 0, né? Depois ele tem aqui um argumento que eu posso passar de fora, como se fosse um parâmetro, né? O npm env, que está por default aqui, production, o diretório de trabalho. Isso é uma prática muito boa, você designar um diretório dentro da camada do container para a sua aplicação. Não colocar isso na raiz do container, como eu já vi em alguns containers, né? Organizar um pouco o container facilita se você precisar fazer uma inspeção ou fazer um debug desse container depois. O comando de copy aqui do package.json, o npm install, né? Rodando npm install, copiando todos os arquivos. Aqui a porta é a 3000 ao invés de ser a 8080, tá bom? E o comando npm start. Logicamente que cada aplicação
vai ter um jeito de rodar isso aí, tá bom? Mas essa é a estrutura base do container. Eu costumo dizer o seguinte, imagine que você abriu uma máquina Linux nesse exemplo, tá bom? E começou a dar comandos na máquina. Então você criou um diretório, você copiou os arquivos, você rodou npm install, você copiou o restante dos arquivos, no caso aqui do Node, abriu uma porta e deu um comando. Pronto, você tem a aplicação rodando, tá bom? E essa aplicação aqui então tem 10 camadas, né? Da camada 0 até a camada 9. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um container de uma aplicação em .NET, tá? Esse container ele é um pouquinho diferente porque a compilação do código é feita dentro do container. E isso é uma coisa interessante porque eu posso entregar essa aplicação e esse arquivo de container para uma pessoa que não tem nada instalado na máquina, ela não tem o .NET na máquina. Então isso para um servidor de build, por exemplo, é bem interessante porque eu consigo compilar a minha aplicação. Além de eu ter a aplicação, no caso do .NET, compilada já no formato final de execução, no caso aqui é um Linux, tá? Então, esse modelo de container usa o que a gente chama de container intermediário, tá bom? Então, aqui eu tenho um container chamado build-env e aqui depois eu tenho um container de execução, tá bom? Então, eu tenho aqui o SDK, onde eu estou fazendo a compilação, e aqui eu tenho a execução, tá bom? Aqui não foi nomeado o container, mas é o de execução. Então, no container de compilação, cria um diretório, copia os arquivos, dá um restore, copia tudo, faz um publish para cá. E aqui, olha só, quando eu vou copiar para o container de destino, eu copio a partir deste aqui, ó. Então, eu copio a partir do build-env o apt out, né, que foi o que eu dei aqui, ó. O diretório que eu tô é o app, né, na verdade. Estou publicando em out, copio tudo e depois eu faço o entry point aqui que é para eu executar a minha aplicação. Aqui é um exemplo de container Windows. Ah, então existe container Windows? Sim, existe, mas é um conceito um pouquinho diferente. O Windows não trabalha com o conceito de isolamento de processo como o Linux trabalha. Então, o container Windows, na verdade, é uma micromáquina, né? Então, aqui nesse caso é um nanoserver. O nanoserver é uma versão extremamente enxuta de um Windows Server, tá? Então, mas aqui eu estou subindo de novo um sistema operacional, tá? Então, quando eu falo de container Windows, eu subo um sistema operacional inteiro. Quando que você vai usar container Windows? Se você quiser mover uma aplicação legada para um mundo de container. Imagine que você está padronizando na sua empresa tudo para container e você quer que tanto aplicações novas que você poderia fazer em Core, por exemplo, quanto aplicações mais antigas, você tem lá no ASP.NET, sei lá, 2.0, uma versão mais antiga, você também queira padronizar em container, então aí faz sentido eu ter um container Windows que logicamente roda num servidor Windows, tá bom? Mas a lógica de construção do container é muito parecida com a do Linux, tá bom? Só muda aqui a origem das imagens. Bom, vamos então agora fazer acontecer, né? Então eu tenho aqui uma pasta que eu criei, não tem nada nessa pasta, tá bom? Então eu vou usar aqui o Bash, tá bom? Eu já mostrei em outro vídeo como é que você ativa o Linux dentro do seu Windows e você pode usar no Linux também, fica a seu critério. Aqui dentro do meu Bash eu instalei o Docker, então nesse exemplo eu não estou usando o Docker Desktop, mas você pode usar o Docker Desktop sem problema nenhum, tá bom? Eu tenho aqui algumas imagens, né? Então uma imagem é um container pronto, tá bom? Então eu tenho algumas imagens de algumas coisas que eu estava fazendo aqui. Eu vou criar um primeiro exemplo aqui usando o Nginx, tá? O Nginx é um serviço de proxy, um servidor web muito utilizado na internet, né? Muito utilizado principalmente em container, porque ele é muito leve e muito rápido. Então eu vou começar construindo aqui a nossa aplicação rodando o Nginx. Só para a gente ter alguma coisa já iniciando, eu vou executar aqui, ó, vou dar um docker run "-p 90 2.80 Nginx". Por que eu dei um "-p"? O "-p" ele é para modificar a porta, tá? Então eu estou dizendo que a porta 90 da minha máquina é a porta 80 dentro do container, porque essa máquina que eu tô tem um IS instalado e o IS roda na porta 80, tá bom? Então se eu rodar por padrão aqui na porta 80 eu não vou conseguir acessar. Então eu vou rodar aqui o Nginx, ele vai começar a jogar coisas na minha tela. Eu vou abrir aqui o Chrome e vou escrever aqui localhost 2.90. Tá aqui, ó. Eu tenho o Nginx funcionando, beleza? Muito bem.
Eu vou parar aqui o Nginx, mas eu quero construir um container e colocar alguma coisa dentro, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu Windows, vou dar aqui um code ponto para abrir o VS Code. Então, duas coisas que eu vou fazer aqui, deixa eu fechar aqui esses arquivos. Então vamos lá. Então eu tenho aqui meu VS Code, eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.html, tá bom? Então nesse arquivo aqui eu vou colocar um HTML, eu vou colocar um title, exemplo, docker nginx, e vou colocar aqui um body, tá? E no meu body eu vou colocar aqui um h1 e vou colocar aqui exemplo de container, tá bom? Beleza, criei aqui um arquivinho, vou criar agora o meu arquivo Dockerfile. Como eu tenho a extensão aqui do Docker no meu VS Code, você pode instalar também, ele já detectou que é um Dockerfile, então eu vou colocar o seguinte, ó, from nginx, tá bom? Dois pontos latest. Uma coisa muito importante no mundo de container é a gente versionar o container, tá bom? Então se você está construindo a sua aplicação e está criando o container, uma boa prática é a gente versionar, tá bom? Assim como você versiona o código, eu vou versionar o container e não deixar somente no latest, porque se eu precisar voltar esse container, imagine numa aplicação onde você produzir um código novo e aí você precisa voltar uma versão para trás e você só tem a latest. Então se você começar a versionar o container, eu posso mostrar aqui na sequência como fazer isso. É uma boa prática, tá bom? No caso do Nginx, eu estou dizendo que eu quero usar a última versão, tá bom? No caso do Nginx não é um problema eu usar a última versão, nesse exemplo, mas você tem que tomar cuidado na hora de usar um container, por exemplo, naquele exemplo que estava no slide, que eu estava usando o ASP.NET Core, ali estava, por exemplo, a versão 3.1, então às vezes o seu código não é compatível com a última versão, então eu tenho que, às vezes, nomear essa versão aí, tudo bem? Muito bem, o Nginx permite que eu sobreponha um arquivo index dele, tá? Eu vou colocar o meu index no lugar do index dele, tá? Index HTML para usr share nginx barra html barra index.html. Então, o Nginx por padrão, ele tem lá o diretório usr share nginx html, onde ele tem o index dele, tá bom? Então, eu estou simulando basicamente aquilo que estava no Dockerfile. Então, eu comecei com a imagem do Nginx e mandei ele copiar isso, tá bom? Vou salvar isso aqui. Agora eu vou voltar para a minha linha de comando, vou voltar para o bash. Eu tenho agora aqui o meu Dockerfile, eu vou dar aqui um docker build -t. Vou chamar aqui de web. Ponto. Ele vai então compilar, ele vai criar a imagem. Então, deixa eu ver se eu escrevi errado aqui. Nginx latest. Opa, escrevi latest. Latest, né? Então vamos só consertar aqui. Latest. Muito bem, vamos de novo aqui, porque eu errei o nome da imagem. Beleza. É rápido porque não tem muito o que fazer na imagem, tá bom? Se eu der um Docker Images agora, eu tenho aqui uma aplicação chamada web, né? Uma imagem chamada web. Então, esse meu comando Docker Build, o Docker Build me fala construa o container. O "-t é para dar um nome para o container, né? Uma tag, tá? E a tag eu chamei de web. E eu não escrevi nada depois, não versionei, então ele criou uma tag latest. Ah, mas eu queria criar o web 1.0. Então você coloca "-t, web 1.0, e esse ponto diz que é para ele fazer um build de Dockerfile que está no diretório corrente. Se tivesse em outro diretório, eu poderia dar um "-f" aqui e apontar o diretório, tá bom? Então eu vou construir aqui, se eu der um Docker Images de novo, eu tenho agora dois webs, ó. Eu tenho um web 1.0 e eu tenho um web latest. Então vamos rodar esse container. Docker run -p 90 2.80 web latest. Ele vai rodar o mesmo Nginx, só que agora é o meu Nginx, que eu coloquei um arquivo. Vou dar um refresh aqui. Olha só. Exemplo de container, porque ele copiou meu arquivo lá, tá bom? Só para a gente olhar e ficar um pouco mais interessante, eu vou abrir um outro bash aqui, vou abrir o bash e vou dar um docker ps. O docker ps lista para mim os containers que estão em execução. Eu posso, por exemplo, fazer uma coisa do tipo docker exec -it, aí eu vou colocar o número do container ali, ó, 918, só a inicial dele, /bin/bash. Com isso eu consigo entrar no container, olha que interessante. Então se eu entrar naquele diretório lá que é o usr share
nginx, cd share barra nginx barra html, e eu der aqui um ls, ó, eu tenho aqui aquele meu arquivo do container, aquele que eu copiei para o container. Uma coisa importante é que o container é stateless por definição, tá bom? Então qualquer coisa que eu modifique aqui, quando eu fechar o container e abrir de novo o container, ele pega aquela imagem que eu construí e põe no ar dentro do container, tá bom? Então é muito importante isso. Se você está construindo uma aplicação que usa container, se atenha a persistir os dados da sua aplicação fora do container. Isso é até uma boa prática. Quando a gente fala de escala, né? A gente coloca uma aplicação em container porque a gente está pensando em escala. Eu quero rodar muitas instâncias dessa aplicação, e se você fica persistindo o dado dentro do container, isso torna um processo um pouco mais difícil e complicado de se executar, tudo bem? Muito bem, então eu coloquei uma aplicação extremamente simples aqui, tá? Eu vou parar essa aplicação aqui, vou dar um Ctrl C nela. Então se eu der um Docker PS aqui do lado de cá, eu não tenho a aplicação mais rodando aqui, tudo bem? Qualquer aplicação que eu quiser colocar num container, eu vou seguir essa mesma lógica. E só para a gente concluir aqui o exemplo, eu vou construir uma aplicação em ASP.NET e vou colocar essa aplicação dentro aqui de um container. Vou dar um file close aqui, só para ele fechar essa estrutura. E aqui então, na linha de comando, eu vou... Deixa eu fechar essa linha de comando aqui e fechar essa aqui também. Vou criar aqui uma outra pastinha. Vou colocar aqui ASP.NET Core. ASP.NET Core, vou dar aqui um .NET New MVC, tá bom? Isso vai criar uma aplicação Core MVC para nós, tá bom? Padrão MVC, usando a última versão do Core, tá bom? Vou dar aqui um code ponto. E a gente vai ter então uma aplicação usando Minimal API, já falei disso também em um outro vídeo, tá bom? Bem simples, tá? Eu só vou comentar aqui o HTTPS Redirect só para facilitar um pouquinho o vídeo, tá? Porque eu teria que fazer roteamento dentro do container para o certificado digital. E eu vou só tirar isso daqui. Deixa eu fechar isso aqui. Essa aplicação, por padrão, não está no container, tá bom? Se eu rodar na linha de comando, vai rodar aqui uma aplicação default, tá bom? Se eu der um .NET Run aqui, ele vai subir uma aplicação simples aqui que vai usar... aqui se eu subir na porta 5051, tá isso aqui, ó, é um welcome basicão, tá bom? Não vou me ater muito aqui ao que a aplicação faz, tá bom? É mais para a gente entender o conceito do container, tá bom? Como é que eu adiciono um container aqui? Eu tenho que construir um Dockerfile. Então, como eu instalei a extensão aqui do Docker no Visual Studio, eu tenho aqui, ó, Docker Add Dockerfiles. Então ele já perguntou para mim se é um ASP.NET, eu vou dizer que sim, eu vou usar em Linux. E eu vou colocar a porta 5000 aqui, tá? Como porta padrão do container. Olha só. Ele cria para mim, então... não vou usar Docker Compose. Então ele cria para mim um Dockerfile, que é basicamente aquele que estava no meu slide lá, tá bom? Então ele começa aqui com uma imagem que ele chama de base, tá bom? Aonde ele coloca a aplicação aqui. Eu vou mudar aqui de 5000 para 80 para ficar mais fácil. E aqui ele só colocou essa variável aqui, que aí se eu mudar para 80 não precisa eu colocar. Aqui ele está adicionando o usuário, que é questão de segurança, que é um ponto importante no container também, tá? Ele está adicionando um app use, isso aqui é novo, isso aqui nos modelos anteriores de container não tínhamos, tá? Aqui eu tenho o build, onde ele está fazendo a compilação da aplicação, depois ele faz a publicação numa outra imagem e por fim ele tem o container final, tá bom? Muito bem, vamos compilar esse container, vamos construir o container. Então eu estou aqui, vou entrar no bash de novo, tá bom? Vou dar aqui um docker build -t, vou colocar ASP.NET, ponto. Então ele vai criar um container com o nome de ASP.NET, tá bom? Beleza, ele começou a construir. Se ele não tiver na máquina, aqui na minha máquina, o container base, qualquer um desses containers base aqui, ele baixa o container automaticamente e constrói para mim a aplicação, tá bom? Então se eu der aqui um docker images, eu tenho agora uma imagem chamada ASP.NET aqui, vamos rodar, docker run -p, vou de novo aqui fazer o roteamento, tá? ASP.NET latest, então ele vai rodar aqui a minha aplicação, rodou, se eu vier aqui no meu 90, eu tenho então a aplicação ASP.NET rodando aqui no container. É bem simples, né? Cuidados que eu tenho que tomar é na compilação, lógico que isso é um exemplo simples, né?
Imagina então que você está compilando e construindo a sua aplicação. Se a sua aplicação tem muitos projetos, eu vou ter que adicionar os projetos aqui, né? Executar cada etapa do projeto. E logicamente que dependendo da linguagem que você está utilizando, isso vai variar um pouco na hora de construir a aplicação. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!